O STF decidiu nesta quinta-feira que nos contratos de financiamento imobiliário o banco ele pode tomar o seu imóvel no caso de atraso no pagamento das parcelas sem ordem judicial e sem processo judicial. É isso mesmo. Se você tem um financiamento imobiliário, essa decisão vai impactar diretamente o seu imóvel. Então é bom você ficar atento e saber como que funciona, quais são as consequências caso aconteça algum imprevisto. Então fique comigo nesse vídeo até o final. Esses contratos de financiamento imobiliário, normalmente com os bancos, eles utilizam a modalidade de garantia que é a alienação fiduciária. Como que funciona? O devedor, ele adquire a propriedade do imóvel, transfere para o banco uma parte dessa propriedade até que ele quite as parcelas. Quitando as parcelas, a propriedade plena fica com o adquirente, com o comprador. Se nesse meio do caminho, na execução desse contrato, acontece o atraso do pagamento das parcelas, o banco está autorizado a executar esse contrato de forma extrajudicial, sem processo, sem que haja ali o devido processo legal. Tudo isso é feito no cartório e o STF decidiu nessa quinta-feira que esta lei, que é a Lei de Alienação Fiduciária, a Lei 9.514 de 1997, ela é constitucional. Qual que é a questão? Qual que é a grande polêmica? Porque qualquer outra dívida, por exemplo, de aluguel, empréstimo pessoal, cartão de crédito, qualquer outro contrato, a grande maioria, se o devedor ele está em atraso, a pessoa para poder cobrar esse crédito, ela tem que entrar com uma ação de execução, uma ação monitória, uma ação de cobrança. Então tem que existir um processo, tem que ter um juiz ali presidindo esse processo, conduzindo, para que seja efetivamente penhorados os bens do devedor. Só que essa lei de alienação fiduciária, ela diz que não precisa de processo. Tudo isso é feito diretamente no cartório e por isso a grande repercussão dessa decisão. Então assim que funciona. E o STF diz que não ofende a Constituição, não ofende o devido processo legal, não ofende o contraditório. Qual que é o impacto dessa decisão nas nossas vidas hoje? Ou seja, não vai mudar, pelo menos aqui no estado de São Paulo, não vai modificar muita coisa, porque é justamente nesse sentido que a maioria dos juízes e tribunais, tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal, já vinham entendendo pela constitucionalidade desse procedimento. Então o STF hoje ele só veio confirmar aquilo que já vinha sendo decidido pela grande maioria dos juízes. E é interessante mencionar que essa decisão ela não foi unânime, tá? Então teve ali 2 votos vencidos, do ministro Fachin e da ministra Carmen Lúcia, no sentido de que deveria ser declarado inconstitucional em razão do princípio, em razão do direito fundamental social, que é o direito à moradia. Então, entre a segurança jurídica, a rapidez do banco ali receber o seu crédito e o direito social à moradia, o direito social deveria ser prevalecido. Tá? Então, esse foi o entendimento desses 2 votos vencidos. Lembrando que os juízes mudam e mudando a composição ali, nada impede que esse assunto futuramente venha a ser rediscutido e o entendimento venha a ser mudado. Tá? Mas hoje a situação que nós temos é essa. E o que eles alegam do outro lado, para quem é a favor, os 8 ministros que decidiram dessa forma, foi de que com a execução sendo de forma mais rápida, ou seja, trazendo essa segurança para os bancos, o crédito no financiamento imobiliário ele acaba sendo mais barato. Ou seja, os juros hoje, que em tese é barato no financiamento imobiliário, barato entre aspas, é justamente em razão de ter uma execução mais rápida, uma garantia mais forte. Então isso ajudaria a ter um crédito mais barato e também desafogaria o volume de processos no Poder Judiciário. São as consequências dessa decisão. Na minha opinião, não vai ter muita
a diferença daquilo que nós já estamos vivendo hoje. Até porque, repito, essa decisão do STF só veio para confirmar aquilo que a maioria dos juízes e tribunais já vinham decidindo, né? Isso traz, né, seja você contra ou a favor dessa decisão, essa decisão ela traz uma segurança, porque nós vamos saber como que é a interpretação dessa norma, se é constitucional ou não. Então o STF colocando ali, né, encerrando esse assunto, pelo menos nessa composição dos ministros, a gente tem uma segurança maior de como que vai funcionar a regra do jogo. E para quem está financiando, para quem está comprando, né, é importante saber como que isso funciona, tá? Então a gente sabe que, né, você faz ali um contrato que tem muitos anos, né, de cumprimento, a pessoa financia ali em 30, 35 anos às vezes, né, muita coisa pode acontecer nesse meio caminho, imprevistos podem acontecer, a pessoa ficar desempregada, acabar ficando doente e por algum motivo deixar de pagar o valor das parcelas. Se isso acontecer, é dessa forma que vai acontecer a execução do contrato. Então, seja para quem está vendendo, né, que a execução é muito boa, você recupera mais rápido esse crédito, porém o devedor, porque ele pode perder o imóvel muito rapidamente, mas se for financiar é importante que você saiba, né, onde você está entrando, como que vai funcionar a regra desse contrato. Lembrando que, por mais que esse procedimento todo ele seja feito de forma totalmente no cartório, extrajudicialmente que a gente fala, nada impede de que, havendo alguma irregularidade nesse procedimento, o devedor ele possa procurar o Poder Judiciário, ele possa ingressar com uma ação judicial para ter reparado o seu prejuízo, tá? Então, ou seja, o procedimento ele é extrajudicial, mas a qualquer momento, caso ele não seja intimado para purgar a mora, caso ele não seja intimado das datas dos leilões, se ele de alguma forma ter o seu direito violado, ele pode buscar o Poder Judiciário sem problema nenhum, tá? Então era isso que eu queria comentar com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você ficou com alguma dúvida, quer deixar algum comentário, comenta aqui, será um prazer responder a essas mensagens. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê um joinha, isso vai fortalecer bastante aqui o nosso crescimento e até a próxima.